Boa tarde, meu povo. Sejam bem-vindos. Mais uma live. Sejam bem-vindos. Hoje em horário excepcional. Por quê? Porque hoje aproveitei o sono das crianças e aí estou aqui, né? Vou tentar esse horário porque eu acho que é um horário bom e que a gente pode tentar ele, tipo assim, de vez em quando, sabe? Porque as pessoas, eu acredito que as pessoas têm mais disposição nesse horário do que à noite. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto, né, que tava aí, ó, há tempos esquecido na gaveta, que é a live sobre a dieta para pessoas reais e não ideais. Né? Não sei se vocês chegaram a ver os últimos, né? Os últimos stories, as últimas coisas que eu postei por aqui, mas a gente tem aí um vasto conteúdo sobre isso. Então, estou esperando, né, que vocês entrem para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Vou aproveitar o tempo aqui, né, e conversar um pouco com vocês sobre isso. Então, sejam bem-vindos, né, mandem essa live para mais pessoas, vão me contando aí de onde que vocês são, né, o que vocês já aproveitaram de conteúdo por aqui, das coisas que eu posto, das coisas que eu falo. Acho que vale um pouco a pena a gente levar em consideração, né? Vamos lá. E o Instagram, como sempre, ele demora um pouquinho, né, para entregar as lives para as pessoas. E ainda mais agora, né, que é um horário que a galera tá voltando pro trabalho, né? Então tá todo mundo esperando aí, né, o horário de voltar pro trabalho. Então vamos aguardar um pouquinho. Oi, Dexiele. Seja bem-vinda. Estou tentando um novo horário aqui de live para ver se dá mais certo, porque às vezes eu marco a live durante a noite e nem sempre dá certo com as crianças, né? Então vou tentar aqui esse horário para ver se funciona um pouco melhor. Hoje a gente vai falar sobre dieta para pessoas reais e não ideais. Isso é uma coisa que você pode aplicar para você, na sua vida, na vida dos seus alunos, na vida dos seus pacientes também, né? Você que já é nutri. Porque o que acontece, né? Muitas vezes as pessoas começam a fazer uma dieta e elas desistem, né? Pensam nas coisas que elas tinham que fazer e no fim das contas elas acabam não fazendo, né? Então elas desistem daquilo que elas realmente poderiam estar fazendo, né? Ou fazer mais. Começa na segunda-feira, né? Hoje é terça. Então elas começam na segunda, vai bem, né? Na segunda-feira, nossa, é salada com bife, vai comendo super bem. Aí já na terça-feira, o lanche da tarde é um bolo. Aí à noite dá vontade de comer um pouco mais, né? Aí já vai pro lanche, pra pizza. Ou então acaba exagerando um pouco, né? Tem um churrasco, tem um aniversário, alguma coisa assim, né? Mas o que acontece? Você não é a única pessoa que faz isso, né? Nós não somos os únicos na face da Terra que tem problemas, né? Que aparentam esse problema. Por quê? Porque, na verdade, né, o problema não é só um problema de comer certo ou errado. No fim das contas, é um problema de vontade, né, e hábito. Então, de você fazer, né, querer fazer melhor e de você já ter um hábito pré-estabelecido de, por exemplo, se alimentar melhor, saber fazer trocas, né, comer coisas que fazem mais bem ou menos bem. Então, você não é a única pessoa, né? Mas dá muito para melhorar. Sempre dá para melhorar, né? Uma dieta essencial é aquela dieta que combina, né? Ela combina com o quê? Combina com você, combina com o seu estilo de vida, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que dizem assim, o nutricionista me passou um monte de coisa para comer, né? Quando já começa a atender, a pessoa fala assim, por favor, me passa coisas para comer que sejam coisas normais, por favor.
Porque o nutricionista, fui no nutricionista uma vez, ele me passou umas coisas mirabolantes para comer. Tipo assim, gel de linhaça, lixia, coisas assim que a pessoa não tem o mínimo de condição da pessoa fazer e nem o mínimo de tipo assim, de suporte para isso, né? Porque, por exemplo, pensa numa pessoa que trabalha fora o dia todo, né? Que tem família, uma mulher que tem que sair de casa. Ela mal e mal tem tempo de organizar a marmita, né? De resto, ela precisa organizar. Então, muitas vezes, a gente passa, né? A gente evita de fazer coisas pela nossa alimentação que poderiam ser muito, muito fáceis e muito práticas, né? Então, o que a gente pode melhorar, né, na nossa alimentação? A gente pode melhorar com aquilo que a gente tem, né? Então, se a gente trabalhar com aquilo que a gente tem, é simples, né? Não vamos dizer que uma pessoa que, por exemplo, viaja demais, né, ela pode escolher por quê? Porque ela vai para hotéis, né, ela tem fácil acesso ao mercado quando ela precisa, mas no fim das contas é o que ela se rende? Ela se rende principalmente ao iFood, né, ou a uma alimentação talvez não tão saudável. E isso dificulta demais, né? Por quê? Porque aumenta o processo inflamatório no organismo, né? Quanto mais alimento processado a gente come, mais a gente tem esse processo inflamatório no nosso organismo, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Quais são as principais características que a gente precisa levar em consideração quando a gente quer realmente mudar a nossa dieta, né? A gente tem que começar pelo simples. Não adianta a gente querer falar assim, fulano, quero perder 20 quilos, né? Mas a pessoa não leva em consideração nada, não toma nem água durante o dia, né? Então, se a gente começar pelo simples, que é o quê? Tomar mais água. Né? Tomar mais água. Tem gente que quer emagrecer, mas não toma nem um copo de água por dia, né? Qual a chance? Qual a chance de você conseguir eliminar as toxinas, de você fazer esse processo de limpeza no seu organismo? Não tem. Por quê? Porque você não hidrata seu corpo, né? Então, a primeira coisa que a gente pode levar em consideração para poder começar a mudar esses nossos hábitos é tomar mais água, né? Então, mais água. Pode fazer aquele cálculo, né, dos 20 ml lá por quilo de peso. É mais ou menos isso daí, né? Tomar mais água, primeiro passo, né? Já que a gente pretende ficar magro, né? Então, se você tem aí o objetivo de ser mais, perder peso, né? Quer perder peso, mas não come verdura nenhuma. O pratão da pessoa é aquele pratão de arroz, aí a carne do lado e nada mais. Né? Gente, qual a chance? Né? Qual a chance de uma pessoa assim perder peso? Não tem. Não tem como. Por quê? Porque a gente precisa modular as nossas escolhas, né? Se a gente faz péssimas escolhas, a gente não consegue, né, modular o nosso organismo. Então, tem gente que não sabe escolher, né? É muito mais difícil do que a gente pensa, né? Tem gente que não sabe escolher. Então, eu vou contar para vocês um segredo, né? Se, por exemplo, na geladeira da tua casa, né, você vai lá se alimentar de manhã cedo, e aí na geladeira da sua casa tem bolo de chocolate, né? Bolo de chocolate, queijo e laranja, né, para você comer no café da manhã, vamos supor. O que vocês acham que uma pessoa, assim, saudável iria escolher? Né? O que ela escolheria entre essas três opções? Possivelmente, ela escolheria o bolo de chocolate para comer no café da manhã, tá? Então, ela escolheria, possivelmente, o bolo de chocolate. E aí, o que acontece? Né? Não tem problema nenhum a pessoa comer o bolo de chocolate. O problema está no fato de que o bolo de chocolate, você comer o bolo de chocolate todos os dias, ele não vai trazer os benefícios que talvez uma proteína simples, né, como o queijo, ela pode trazer para o seu organismo. Então, fazer essas mudanças, né, acertar essas mudanças, é muito mais difícil do que a gente imagina, porque as pessoas, elas não levam em consideração todo, né, elas vão assim como um cavalo, elas olham só para frente. Então, por exemplo, hoje eu vou comer esse bolo de chocolate agora.
E aí depois eu vou comer o quê? Ah, eu vou comer um salgado lá na padaria, né? Então elas esquecem de... A gente que é nutricionista, quem é da área de alimentos, sabe, né, que a gente precisa fazer o cálculo de acordo com o dia da pessoa, né? Aquilo que a pessoa vai comer durante o dia. E se ela tem um gasto energético maior do que aquilo que a gente está propondo, ela precisa comer mais. Então, o objetivo é sempre esse, né? É suprir essa necessidade calórica das pessoas, né? Então, se você for uma pessoa, né? Então, dei o exemplo aí do bolo de chocolate, da laranja e do ketchup, né? A pessoa foi lá e escolheu o bolo de chocolate. Normalmente, uma pessoa que já é obesa, né? Ela tende a escolher o bolo de chocolate. Por quê? Porque ela vai, né, olhando o negócio que, tipo assim, os hormônios dela já estão tão alterados que ela busca essa coisa gostosa para ela comer, né? Ela quer o bolo, porque o bolo é aquilo que vai trazer a saciedade para ela, a sensação de bem-estar. Então, muitas vezes, a gente se esquece, né, que tem que considerar isso também na hora de poder programar a alimentação da pessoa. Eu sempre falo, né, para quem eu atendo, os primeiros 15 dias vão ser os dias mais difíceis da dieta. E aí depois, conforme o tempo for passando, você vai recuperar, você vai perder essa vontade de comer tanto doce, né? Vai perder essa gana de querer ficar comendo carboidrato o tempo todo. Por isso que muitas vezes o suplemento ajuda, né? O suplemento, ele ajuda com que você tenha uma moderação aí na sua alimentação, tá? Então, uma dieta para pessoas reais, né, como eu queria dizer aqui, ela vai muito além. Ela vai dar um suporte para essa pessoa para a vida. Porque qual que é o objetivo, né? É que a pessoa aprenda a se alimentar. E não que ela procure uma pessoa para ajudar ela por pouco tempo, né? Quando tem muita gente que chega para mim e já chega e fala assim: ah, eu queria perder peso, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque no fim das contas, as pessoas sabem realmente o que elas têm que fazer. Mas elas têm uma dificuldade tremenda de fazer sem ajuda, né? A gente é como criança, precisa que pegue na mão para poder desenvolver as coisas, né? Então, a dieta, ela precisa ser algo prático, algo eficaz, que você consiga colocar em prática no seu dia a dia. Porque não adianta eu chegar para você com uma coisa super mirabolante, né? Ah, fulana, você agora vai ter que levar frango com batata doce para o seu trabalho e, não sei, vai ter que comer só fruta e vai ter que parar de comer pão, né? A pessoa tem que fazer um café da manhã de 5 minutos para poder sair. O que poderia ser uma opção, né, nesse sentido? Um café da manhã rápido e prático. 2 ovos. Ovos cozidos, ovos no micro-ondas, ovos até mesmo naquela sanduicheira, né? Uma coisa que fosse prática, que seja saudável e que dê um bom aporte energético, né? Se você comer 2 ovos de manhã, você vai ter muito mais saciedade do que se você comer, por exemplo, um pão francês, né? Então, a gente tem que entender que tem gente, né, que chega até mim, quer os resultados tudo para a hora, assim, né? Não aceita que precisa ser devagar, que precisa ir caminhando, né, que precisa de passos lentos. Não. Tem gente que precisa começar devagar. Quando você chega no atendimento e fala, né, ah, eu queria perder tantos quilos, eu queria melhorar isso, eu já consigo te direcionar, né, te ajudar a entender se você vai levar 6 meses ou 1 ano, né? Muitas vezes eu não falo isso pra pessoa porque desmotiva, né? Tipo assim, a pessoa passa e tipo, fica desmotivada, né? Ah, nossa, vou levar 1 ano. Por isso que tanta gente acaba recorrendo às coisas que são mais fáceis, né? A cirurgia de redução do estômago, a medicação, né? Tudo isso tem o seu valor e tem o seu lugar, tá? Eu não tiro o mérito disso, eu não tiro, assim,
Eu não tiro a vontade disso, né? A vantagem disso, tá? Mas eu penso que se a gente for por aquilo que é mais prático, mais natural, né? A gente consegue, de uma forma ou de outra, chegar nos mesmos resultados, né? Mesmo que isso leve algum tempo. Mas o resultado chega, né? De uma forma ou de outra ele chega. Então, tem gente que precisa começar devagar, né? E a gente tem que se colocar na posição de humildade. Muitas vezes as pessoas não querem isso, tá? Se colocar numa posição de humildade e entender que precisa começar devagar. Uma semana tira o açúcar, na outra semana tira o queijo, na próxima semana tira o leite do café, na outra semana come menos pão, né? Não, vou tirar tudo. Vou fazer um tratamento de choque. Daí, dali 6 meses, engorda tudo novamente. Aí olha pra trás e fala assim, nossa, quando eu fiz aquele negócio, aquela vez, né, foi bom até. Mas não consegue fazer isso de novo. Porque é muito drástico, é muito rígido, né? Então, uma dieta muito restritiva, ela tem os seus benefícios, mas nem sempre ela é a solução, né? Então, muitas vezes a gente precisa ir começando aos pouquinhos, né? E colocando as coisas devagarinho. Então, uma semana a pessoa tira o açúcar, na outra semana ela tira o leite do café, se ela tiver desconforto, né? Porque muitas vezes nem precisa, né? Tem gente que não precisa. Na outra semana tira o queijo, na outra semana come menos pão, né? Começa a trocar os carboidratos. Então, por exemplo, de manhã pode comer a mandioca, ao invés de comer o pão, pode comer a batata doce. Pode ir alternando, né? Pode fazer panqueca com banana, ovo e aveia. Isso são coisas super práticas de fazer e são coisas possíveis. São coisas que a gente consegue fazer na vida real. Né? São coisas da vida ideal que a gente consegue fazer na vida real. Que a gente sabe que a vida ideal é muito longe, é muito distante da nossa vida real. Né? Então, ninguém começa de cima. Ninguém começa lá de cima. A gente tem que ir fazendo aos poucos. É igual a prática de atividade física, né? A prática de atividade física, ela é algo que precisa ser feito, né? A atividade física, ela precisa ser feita. Mas, ela nem sempre é fácil começar, né? Então, as pessoas precisam, muitas vezes, fazendo uma caminhadinha de 30 minutos no fim da tarde. Depois, acho que agora já posso entrar numa academia, né? Você nunca começa o supino com 100 quilos. Você vai começar o supino com 20 quilos, né? Então, essa é a realidade da nossa vida e a gente precisa aceitar isso. Não adianta a gente querer chegar e ir mudando todas as coisas, né? São fases. Por isso que muitas vezes eu prefiro atender as pessoas em consultoria em plano semestral. Porque em 6 meses eu consigo ver a diferença que ela tem, as mudanças que ela tem ali naquele período, né? Então, essa mudança, ela é possível. Não levou 10 dias para você ganhar 10 quilos, né? Levou ano, muitas vezes, né? E ainda mais quando você quer ter uma vida um pouco mais equilibrada, né? Foram mais de 10, 15 anos quase fazendo dieta, tentando levar uma vida mais equilibrada, fazendo troca inteligente, estudando pra caramba alimentos para eu poder estar aqui falando para vocês, né? Os grandes experts que estão por aí no Instagram, as pessoas que vendem curso, as pessoas que atendem as outras pessoas que são muito boas, elas levam muito tempo pra gente construir uma carreira. E por que pra nossa saúde a gente não liga tanto? Né? Por que quando a gente fala de saúde, a gente não pensa que, poxa, esse investimento que eu tô fazendo hoje, eu vou investir hoje para daqui 15 anos eu estar no ápice da minha saúde, eu envelhecer com saúde, eu ter uma fertilidade melhor para quem quer ser mãe, né? A mulher passa 10 anos tomando anticoncepcional e aí ela para e quer ficar grávida em 15 dias. Né? Agora a gente vai ter um bebê. Não é assim, minha gente. As coisas não são assim. As coisas boas levam tempo. As coisas que realmente valem a pena, elas demandam muito de nós.
Então, com a alimentação, uma alimentação mais saudável não é diferente. A gente precisa todos os dias acordar motivado e todos os dias pensar, né? Hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Hoje eu vou me alimentar melhor. Hoje eu vou tentar mudar. Hoje eu vou escolher melhor. Hoje eu não vou comer esse doce depois do almoço. Hoje eu vou no aniversário, mas eu não vou comer o bolo. Hoje eu não vou tomar refrigerante. Final de semana eu não vou comer, não vou tomar cerveja. Esse final de semana eu não vou tomar cerveja. Não vou morrer por isso, sabe? Então, são pequenos passos que a gente pode ir dando e que realmente fazem a coisa valer a pena, né? Então, pensem a longo prazo. Sejam magnânimos, né? Olhem a coisa daqui para frente, né? Daqui para cima. O que eu preciso para ser mais? O que eu preciso para fazer mais? O que eu posso ter para que eu seja mais, né? Quais as coisas que eu realmente preciso para fazer mais, para buscar mais? Isso faz toda a diferença. Isso é o que realmente dá o combustível para a gente perseverar nas coisas, né? Quando a gente olha lá na frente e fala assim, cara, acho que agora eu encontrei, mas eu preciso perseverar, né? Não adianta começar hoje e parar amanhã, tá? Essa é a diferença de uma dieta para pessoas reais e não pessoas ideais. Porque na vida ideal, a gente leva a dieta a sério todos os dias da vida, né? É super focado. Mas na vida real, acontece 1 milhão de coisas. Acontece um filho doente, acontece um problema no trabalho, acontece um estresse a mais que me leva a comer mais, né? Então, tudo isso faz a diferença na nossa vida. E a gente tem que aprender a considerar isso, essas inquietações, como oportunidades, né? Oportunidades da gente poder ir em frente, da gente poder se elevar com isso, tá? A consultoria em alimentação, né? A consultoria de alimentos, né? O meu trabalho, ele serve para isso, para justamente te educar, te dar liberdade, né? Te ajudar a desinflamar, tirar as toxinas do teu corpo, te dar aquela força de vontade, né? Para você poder ir em frente, né? Então, a cada 3, 4 semanas, estou eu lá mandando mensagem para as pessoas. Fulano, e aí, como é que tá a dieta? Ah, não fiz nada essa semana. Não, então vamos começar de novo, né? Vamos lá, vamos em frente, né? Cada semana que passa, as pessoas que eu atendo têm um desafio, né? Então, poxa, o desafio vai ser essa semana me mandar fotos do que você tá comendo. Ou o seu desafio é ir pra academia, né? E isso funciona, gente. Porque tira a gente da zona de conforto, né? Você pode odiar aquela pessoa que tá te atendendo. Tinha uma pessoa que eu atendi, ela tinha problema intestinal terrível. E aí a gente fazia um protocolo muito específico, assim, tiramos várias coisas e conseguimos praticamente curar o intestino dela. Mas a dieta era muito restritiva. Então, ela reclamava demais, demais. Acho que ela queria ver, assim, não queria me ver nem pintada. Só que aos poucos eu fui tentando explicar para ela, né, que a gente estava alcançando os objetivos que a gente tinha, que era melhorar o intestino dela. Então, se a gente realmente, né, tinha alcançado aqueles objetivos, valia muito a pena aquilo que ela estava passando, né? Tava difícil, tava, mas valia a pena, porque ela estava colhendo os resultados que ela precisava. Então, às vezes as coisas são assim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para poder colher os resultados que a gente precisa, né? Então, não vá pelo caminho mais fácil. Não tente ir pelo caminho mais fácil. Não adianta você fazer cirurgia bariátrica se você não mudar a tua cabeça. Não adianta você querer botar um balão no estômago se você continuar tendo pensamentos de só querer comer o tempo todo. Não resolve, tá? Então, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, né? As mudanças, elas são necessárias, mas elas são extremamente desconfortáveis, principalmente se forem mudanças que cortam na raiz as coisas que a gente ama fazer, ou então as coisas que a gente está acostumado a fazer há 1 milhão de anos, né? Mas esse aqui é o meu trabalho, né? Te ajudar, te dar mais força de vontade, fazer com que você olhe para as coisas de uma forma diferente e entenda, né, que é preciso esse processo,
né? Para educar uma criança, a gente não chega, ela não nasce já educada, né? A gente precisa educar desde pequenininho, a pequenos passos, para que ela possa crescer, para que ela possa entender. E aí a gente repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão de vezes até que essa criança entenda, né? Até que essa criança entre em si, até que essa criança possa escolher sozinha e que ela saiba aquilo que ela está fazendo, né? Então, tudo é um processo, né? Eu estou aqui para pegar na mão de vocês, se for preciso, né? Como uma mãe faz com uma criança, e ajudá-los nessa jornada, nessa jornada de autoconhecimento, dessa jornada de construção, não só do seu corpo, mas também da sua personalidade, né? Então, quem eu atendo sabe, né, que muitas vezes eu dou uma psicóloga para a pessoa, porque no fim das contas eu acabo ajudando no sentido de, tipo assim, a pessoa se sente tão à vontade que ela começa a falar um monte de coisa, assim, né, da própria vida, pedir conselho, enfim. Então, eu estou aqui, né, para ajudá-los nessa jornada, para propor novas decisões, novas situações, né, soluções para os desafios de vocês, principalmente na parte da alimentação, porque eu realmente acredito que a mudança na alimentação, ela vai fazer uma mudança na sua mentalidade, né? Ela vai fazer com que você mude não só as coisas que você faz, mas também as coisas que você acredita, quando você começa a ver que você talvez não precisava de tudo aquilo, né? Você não precisava comer tudo isso, você não precisava se alimentar dessa forma, né? Você só estava passando por um estresse tremendo. E no fim das contas, aquilo era o que estava dificultando, né, a sua alimentação. Então, é muito mais do que vocês podem pensar, é muito mais relacionado à mente do que ao coração, do que ao corpo, né? A gente trabalha os dois, tem que trabalhar tudo, no fim das contas, né? E é isso. Então, estou aí à disposição. Agradeço vocês que estão aqui, né, me acompanhando. Dexiele, minha mãe, o Lucas, que entrou aí agora, obrigada. Dizer para vocês, né, que as consultorias de verão estão abertas, né, então ainda temos vagas, poucas vagas, porque na próxima semana eu não vou atender no final de outubro. Então ainda tem algumas vagas para fazer consultoria no mês de outubro, novembro e dezembro. Então essa consultoria, ela funciona como forma de um pacote, né, para que sejam 3 meses aí de emagrecimento, tá? Então, para quem quer, né, fechar um pacote de emagrecimento, trabalhar junto pro verão, né, para perder peso aí pro verão, então mês de outubro, novembro e dezembro, a gente consegue ainda atender algumas poucas pessoas, né? E é isso. Então, quem tiver interesse, me manda mensagem no direct ou no link da bio tem o meu WhatsApp. Se você ainda não pode pagar por uma consultoria, né, não consegue entrar agora, vai deixar para o ano que vem, não tem dinheiro para gastar, vai gastar com um presente de Natal daqui uns dias, fica por aqui, né? Acompanha o conteúdo que tem por aqui. Tem muita coisa no feed, tem muita coisa que dá para ver, né? Tem live, tem conteúdo, agora a gente está trabalhando aí em muito mais coisa, né? O Lucas tá aí que não me deixa mentir. A gente tá aí trabalhando em muito mais coisas para oferecer para vocês. Então, muito obrigada, né? Fiquem por aqui. Se essa live te ajudou, manda essa live para mais pessoas, né? E espero ver vocês por aqui sempre. Um beijão, fiquem com Deus.